Ora, bom dia, hoje é 15 de 8 de 2020 e hoje é sábado. Aleluia, glória a Deus. Como sempre, nós precisamos momento do Espírito de Deus e então o São Paulo diz: enchei-vos do Espírito, falando entre vós em salmos e hinos e cânticos espirituais. O São Judas diz: orando no Espírito Santo, ou seja, temos que ser dirigidos sempre pelo Senhor Espírito Santo. Jesus morreu por nós, e se Ele não tivesse morrido e não tivesse pago tudo o que devíamos, então não teríamos direito a que o Senhor Espírito Santo viesse. Mas Ele disse: eu vou para o Pai, mas mais ou menos isso, não vos deixarei sós, mandar-vos o Espírito Santo. Ele é o Espírito da verdade que vos guia em toda a verdade. Toda a pessoa que recebe Jesus como Salvador, como eu, então essa pessoa também recebe o Espírito Santo. É como eu dizia há bocado, o São Paulo diz: enchei-vos, não vos embriagueis com vinho. O efeito é quase o que quer dizer, o Espírito Santo vai atuar sobre o meu cérebro como o vinho também podia atuar, só que o efeito é diferente. Com o Espírito Santo não há cortes, e com o vinho há cortes no cérebro, e que há hemorragias. Ao passo que o Espírito Santo, como ele é um espírito e não algo material, como o vinho, quem diz vinho, outro líquido, que produza líquido, ou mesmo até que não seja líquido, sólido, vai provocar efeitos sólidos no cérebro, ao passo que o Espírito Santo produz efeitos benéficos, espirituais, no espírito, no cérebro do espírito, porque nós somos espírito, alma e corpo, e portanto vai haver um efeito benéfico do Espírito Santo. E o Senhor Jesus Cristo disse: Ele é o Espírito da verdade, que vos guiará em toda a verdade. Ele não vai falar do que não vai falar de si mesmo, não vai inventar, porque o próprio Filho fala o que o Pai diz e o Filho fala o que o Espírito fala o que Jesus fala, e eu quero falar sempre aquilo que o Espírito Santo fala. Se alguma vez não falar, tenho que pedir perdão a Deus. Pai, perdoa-me agora se eu tenho dito algumas coisas que não estão de acordo com a tua palavra, com o teu Espírito. Então vamos orar em língua Shikarabarabara Shuriamana Rabashuriabada Erishoronini. Obrigado, Espírito Santo, por tudo o que nos estás a falar, no nome de Jesus. Aleluia, glória ao Senhor. Vamos agora ler um hino do Inário Evangélico, que é o número 358. O título é Viver pela Fé. Viver pela fé. O Senhor disse que o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Viver pela fé é falar as palavras de Deus, é falar fé, é falar positivo, de acordo com o que a Bíblia diz, né? Positivo de qualquer maneira. E então, viver pela fé, nós precisamos de viver pela fé, não nos deixarmos atrair pelas coisas das trevas, mas sim falar só o que a Bíblia diz. Não falar o que as trevas dizem, as pessoas não têm Deus e estão perdidos, mas falar aquilo que Deus diz. Amém. Então diz assim: olha sempre para cima, continua a lutar pela fé, né? Não olhes para as circunstâncias, ou seja, não dês atenção às circunstâncias,
Antes anula as circunstâncias. Dizer às circunstâncias que não nos convêm: levanta-te e lança-te no mar, seca pela raiz, como o Senhor disse à figueira. Não disse bem assim, mas disse que mais que ninguém, mais como o fruto de ti. Não olhes para as circunstâncias, elas vão mudar. Fé é crer na palavra. Ele a vai cumprir. O nosso Deus é fiel. Ele não é homem para mentir. Jesus é homem, mas tem um corpo completamente cheio de energia, imortal, etc. Medita na palavra, ela é salvação. Usa o poder de Deus, a quarta dimensão. Até mesmo na física quântica, os cientistas dizem que quando se fala positivamente, é mais ou menos isso, as próprias moléculas do ar à nossa volta, os próprios movimentos espirituais, os espíritos, sejam os anjos de Deus ou os caídos, eles têm que atuar nesse sentido, porque Deus fez leis que têm que ser cumpridas, como a lei da atração da terra, a lei da chuva, a lei do vento. Então, tudo isso funciona em obediência a Deus. Então, continuando aqui a leitura, medita na palavra, ela é salvação. Usa o poder de Deus, a quarta dimensão. Confessa a palavra de Deus com fé no teu coração. Louva a Deus, louva a Deus, louva a Deus, louva a Deus, aleluia. E se as dúvidas vierem à mente, é o inimigo que te quer enganar. Não são pensamentos de Deus, são do diabo. O sangue de Jesus vence na cruz. Não desistas de acreditar naquele que é o Criador, mantenedor, a causa necessária, a fonte da vida, o sol da justiça e tudo aquilo que a Bíblia diz, que o Senhor revelou, porque a Bíblia diz: os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo de Deus. E se as dúvidas vierem à mente, é o inimigo que te quer enganar. Não desistas de acreditar, tu vais ganhar. É como o avião. Se o avião parasse os motores, ou se variassem e parassem, o avião caía, né? Penso eu que é assim. Então, depois, viver pela fé, caminhando sobre o mar. O Pedro andou sobre as águas, eu creio que era uma espécie de levitação, não sei. Então, Jesus também vinha a andar sobre as águas, a levitar. A lei da gravidade não estava a ter poder sobre ele. A lei da gravidade não tem poder se Deus nos permitir isso. Então o Pedro andou, mas depois começou a duvidar, se calhar pensou: é impossível, eu vou aqui a andar e não toco na água. Vamos dizer que seria assim, penso eu. Então duvidou, e Jesus tinha-lhe dito: vem, e ele estava a andar sobre a ordem que o Senhor tinha dito. Se o Senhor diz que nós podemos levitar, podemos fazer coisas fantásticas como Ele fez, e maiores ainda, como Ele disse, então isso vai acontecer connosco, porque o que Ele diz tem que se cumprir. Ele disse: haja luz e houve luz. Portanto, viver pela fé, caminhando sobre o mar, viver pela fé, certamente não vais afundar. Que está a fé. Se eu disser: eu estou aí para baixo, então vai para baixo. Disser: eu estou aí para cima, então vai para cima. Aquilo que se diz, como eu estava a explicar, é o que vai acontecer.
Nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus e Ele deu-nos o seu poder. Aleluia. Certamente não irás afundar. Viver pela fé. Vamos viver. Vamos viver. Vamos viver pela fé. Glória ao Senhor. Que a graça do Senhor seja connosco, comigo e com aqueles que estão a ouvir este vídeo. E depois, estou-me a lembrar, peço que dê aquele sinalzinho assim com o dedo para cima. Cliquem aí para dizer que gostam e certamente Deus vai abençoar-vos. Aleluia. Glória ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Pela graça do Senhor Jesus Cristo, pelo amor de Deus e pela comunhão do Espírito Santo, vamos gravar um vídeo cujo título é Boas Obras. Neste caso relacionadas com a cura. Jesus veio para curar, veio para fazer bem, andou a fazer bem a todos e libertá-los das opressões do inimigo. O inimigo oprimiu a Eva e o Adão, oprimiu primeiro a Eva caiu, duvidou da palavra de Deus. Então confiou no negativo, nas trevas, naquilo que é mentiroso e pai da mentira. Isso era uma opressão, ele estava a oprimir para que Deus visse, e ele próprio, a pessoa, o Adão e Eva, vissem que não estavam a portar-se bem. Então vamos ler aqui na palavra de Deus em Atos 9, 32 a 38. E diz assim: aconteceu, vamos primeiro orar. Pai, abre o nosso entendimento para que compreendamos a tua palavra no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Aleluia. E aconteceu que, passando Pedro por toda a parte, ele andava por todos os lados, né? Veio também aos santos, ou seja, aos filhos de Deus que tinham recebido Jesus e que continuavam firmes nele, ouvindo a palavra, sendo discípulos. E aconteceu, passando Pedro por toda a parte, veio também aos santos que habitavam em Lida, e achou ali, em Lida, achou ali um certo homem, vocês devem lhe ter falado, né? Chamado Enéas, jazendo numa cama havia 8 anos, o qual era paralítico. E lembramos que o Senhor prometeu, o Senhor Jesus: eu vou para o Pai, não vos deixarei sós, mandar-vos o Espírito Santo, o Espírito da verdade. Glória a ti, Senhor querido. E fareis obras maiores do que eu fiz. E achou ali certo homem. Vamos ler ainda em João 14, começando no 8. O Senhor ainda estava aqui na terra, não tinha morrido ainda por nós, mas Ele é o Filho de Deus, o Filho eterno de Deus. E disse-lhe Filipe, disse ao Senhor Jesus: Senhor, eles acreditavam que Jesus era o verdadeiro Messias, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Eles queriam saber quem era o Pai. E disse-lhe, no verso 9, disse-lhe Jesus: estou há tanto tempo convosco
É uma resposta que o Filipe se calhar não esperava, não é? E não me tendes conhecido, Filipe? Vocês não sabem quem eu sou? Lá em São Mateus, o Senhor disse, Pedro respondendo a Jesus disse, tu és o Messias, o Filho de Deus. Em São Mateus, sim, em São Mateus, capítulo 16, vamos ver ainda, capítulo 16 de São Mateus. Então, chegando-se Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos dizendo, quem dizem os homens que eu sou? E eles disseram, uns dizem que tu és o João Batista, outros dizem que tu és o Elias, e outros dizem que tu és o Jeremias, e outros dizem que és um dos profetas. E disse-lhes Jesus, disse-lhes ele, e vós, o que é que dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse, Simão Pedro tinha um caráter bastante interessante. Disse, tu és o Cristo, tu és o ungido de Deus, tu és o Filho do Deus vivo. O Pedro, acho que pode-se dizer que ele respondeu bem assim. E o 17. E Jesus respondendo, verso 17. Portanto, Mateus 16, verso 17. E Jesus respondendo disse-lhe, bem-aventurado. Faz lembrar quando apareceu o anjo a Maria, também disse que ela era bem-aventurada, né? Bem-aventurado, feliz és tu, Simão Bar-Jonas, que era o Pedro, né? Que o Senhor depois mudou-lhe o nome para Pedro. Porque tu não revelou a carne e o sangue, ou seja, isso não é da tua cabeça, não é o fumo da tua chaminé, como alguém me dizia quando era pequeno, mas meu Pai que está nos céus. Aleluia! Temos um Pai que está nos céus. Aleluia! Glória a Deus! Shikarabarabara shuri manini. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra, referindo-se ao Senhor Jesus Cristo, edificarei a minha igreja. Sobre o Messias, o verdadeiro Messias, foi edificada a igreja que dura há mais de 2000 anos, e que quando entrar a última pessoa, segundo eu penso que Deus já determinou que vai pertencer à igreja de Deus Pai, Filho e Espírito Santo, então ele virá buscar a sua igreja. Também eu te digo que tu és Pedro, verso 18, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E não tem prevalecido porque a igreja tem vencido todas as trevas. Glória ao Senhor. E o 19 dizia, eu te darei as chaves do reino dos céus. E tudo o que ligares na terra será ligado nos céus. E tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Eu quero que estas palavras se
referia não só a Pedro, mas aos outros discípulos que se mantiveram fiéis a Jesus. Então mandou aos seus discípulos que a ninguém dissessem que ele era Jesus o Cristo. E porquê? Depois aqui em baixo explica. Porque se soubessem que ele era realmente Jesus o Cristo, não o iam querer matar. E Jesus veio para morrer por nós. Ele disse: dou a minha vida, ninguém tira de mim. Glória ao Senhor. Vamos continuar aqui em João 14, 9. E disse-lhe Jesus: estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe. Quem vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai. Eu estou aqui, eu sou o Pai. Ou seja, Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Verso 10. Não crees tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Obrigado, Pai. Eu creio que também estás em mim, tu, Pai, Filho e Espírito Santo, estás enchendo-me, porque em ti, Jesus querido, habita toda a plenitude da divindade. Pai, Filho e Espírito Santo. E tu és a cabeça da tua igreja, és o chefe máximo. O Pai entregou-te todo o poder. Disseste, todo o poder me foi dado nos céus e na terra. Glória ao Senhor. Vamos ler aqui em São Mateus, capítulo 28, começando no 16. Jesus já tinha ressuscitado aqui. E os 11 discípulos partiram para a Galileia, a província da Galileia, para o monte que Jesus lhes tinha designado. E quando o viram, o adoraram. Glória ao Senhor. Jesus pode e deve ser adorado juntamente com o Pai e com o Espírito Santo. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. E chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Quanto poder? Todo. Temos um bolo que pode ser partido em bocados e dá-se um bocado a cada um. Mas o poder que foi dado a Jesus é o bolo todo. Amém. É-me dado todo o poder no céu e na terra. Não só na terra, mas no céu, onde Jesus está à direita de Deus. É-me dado, disse o Senhor Jesus Cristo, todo o poder no céu e na terra. Portanto, verso 19, ide, como em São Marcos diz, ide e pregai o Evangelho por todo o mundo, toda a criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Portanto, devemos esforçar-nos por ler a palavra de Deus, da qual vem a fé, para crermos. Se nos afastarmos da palavra de Deus, estamos a afastar-nos da fé de Deus. Então, estávamos a ler aqui no 18. Chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Mas em São Marcos ainda diz, e estes sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão os demónios. Amém. Todo o demónio, estão a ouvir agora? Fora no nome de Jesus. Então, e depois, pronto, São Marcos continua.
Mas agora vamos aqui então a São Mateus 28, 19. Portanto, ide fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. O Pai, o Filho e o Espírito Santo são perfeitos e são um só Deus, uma só autoridade, um só poder, e em Jesus habita toda a plenitude de Deus. Porque Ele foi o que morreu por nós, foi o que nos veio salvar. Portanto, ide fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. São batizados e depois devem ser ensinados, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Jesus disse: vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Obrigado, Espírito Santo. E eis que eu estou convosco todos os dias, até à consumação dos séculos. Amém. Glória a Deus. Amém. Vamos voltar ainda aqui a João 14, 9. E disse-lhe Jesus, disse a Filipe: estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe? Quem vê a mim vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai. Vamos dizer, o Filipe não estava a perceber a Trindade Divina. E o 10 diz: não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? Antigamente Deus teve vários nomes, mas Jesus veio dizer que Deus é o Pai. Não precisamos ficar confundidos com vários nomes. As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. É quem fala através de mim. Acho que seja assim comigo também, Pai, Filho e Espírito Santo, no nome de Jesus. Verso 11. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Jesus veio do céu e Jesus sempre esteve com o Pai. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crede-me ao menos por causa das mesmas obras. Ou seja, Jesus fazia as obras que o Pai lhe mandava fazer. Ou seja, era o Pai que fazia as obras nele. Aqui no verso 10 diz que está em mim é quem faz as obras. No 12. Na verdade, vos digo que aquele que crê em mim, que crê que eu sou o Messias, o Filho Eterno de Deus, que eu vim salvar-vos, que eu vim libertar-vos do castigo e das maldições que vieram sobre o Adão. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço. Em São Marcos também diz que estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demónios. Pegarão nas serpentes, porão as mãos sobre os enfermos e os curarão, etc. E o Senhor sempre esteve com eles também e está connosco. Obrigado, Jesus, eu creio que estás aqui comigo e que verdadeiramente és tu que me estás a abençoar. Então o 12 diz: na verdade, vos digo que aquele que crê em mim, que crê que Jesus é o Filho Eterno de Deus, é o Messias, é o Salvador, que Ele virá buscar a sua igreja e que Ele está a cuidar de nós, Ele conhece até o número dos cabelos da nossa cabeça.
Então, o 12, na verdade, vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço. O Pedro fez, nós estamos a ler há bocado que o Pedro orou, e depois vamos ver melhor. Então no 12, na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o meu Pai. Ou seja, é sempre Jesus que faz as obras em nós. As obras que eu faço, as mesmas que ele continua a fazer através dos seus discípulos, no tempo de Pedro, etc., até agora, e nunca vai mudar. Ao nome do Senhor Jesus, dobra todo o joelho, seja doenças, seja outras maldições, porque Jesus cumpriu todas as maldições, cumpriu toda a lei de Moisés, cumpriu tudo o que devia cumprir. E as fará maiores do que estas, porque eu vou para o meu Pai. O Senhor Jesus foi para o Pai e Ele está a dirigir todas as coisas. É por isso que nós poremos as mãos sobre os enfermos e os curaremos. Ou seja, eles serão curados. É Jesus que cura. Verso 13. E tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. O verso 14. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. O verso 15. Se me amais, guardai os meus mandamentos. Devemos fazer tudo por amor a Jesus. Ele fez tudo por nós. Amém, Pai. Obrigado. E aqui o 16 diz: eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Ou seja, Jesus era o Consolador e o Espírito Santo também é o Consolador. Jesus era o advogado e é o advogado, e o Espírito Santo também é nosso advogado. Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Amém. Obrigado, Pai. O teu Espírito está sempre connosco, eternamente. 17, verso 17. João 14, 17. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber. As pessoas que não creem em Jesus não podem receber o Espírito Santo. Nem que queiram pagar, como aconteceu no tempo de Pedro e do um tal Simão. Porque não o vê, não o conhece. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê, não o conhece e não acredita, não é? O homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, parecem-lhe loucura. O cérebro dele não está preparado. Mas nós temos o Espírito Santo e o Espírito Santo nos faz compreender a sua palavra, nos faz lembrar, etc. Então, verso 17, João 14, 17. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber porque não o vê, nem o conhece. Mas vós, que nasceste de novo, o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Aleluia. Então vamos ler ainda o verso 17, João 14, 17. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, mas eu te recebi, Espírito Santo, glória ao teu santo nome. Porque não o vê, não o conhece, mas vós o conheceis. Nós também não vemos o Espírito Santo, mas o conhecemos. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, não o vê, não o conhece. Nós não vemos o Espírito Santo, mas nós o conhecemos, porque Ele está em nós. Mas vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. E também porque eles viram as obras de Jesus, né? O Espírito Santo está
em mim. Obrigado, Pai. Está naqueles que recebem o Senhor Jesus. Então, o 17 diz ainda: Espírito da verdade que o mundo não pode receber porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco, estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Vamos ler só até aqui, glória ao Senhor. E vamos voltar ao início na gravação, cujo título é Boas Obras. Então aconteceu que, passando Pedro por toda a parte, veio também aos santos que habitavam em Lida. E achou ali certo homem chamado Enéas, jazendo numa cama. Havia 8 anos, o qual era paralítico. E disse-lhe Pedro, inspirado pelo Espírito Santo: Enéas, Jesus Cristo te dá saúde. Levanta-te e faz a tua cama. E logo se levantou. As palavras de Pedro foram inspiradas pelo Espírito Santo. Amém. E viram-no todos os que habitam em Lida e Sarona, os quais se converteram ao Senhor. Não só porque eles viram aquele milagre, mas porque o Espírito Santo estava falando a eles também. Glória ao Senhor. O Espírito Santo é que convence do pecado, da justiça e do juízo. E havia em Jope, uma outra povoação, uma discípula chamada Tabita, que traduzido se diz Dorcas. Esta Tabita estava cheia de boas obras, esmolas, fazia. E aconteceu naqueles dias que, ficando enferma, ela morreu. E tendo-a levado, a depositaram num quarto alto. E como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, tinham visto que o Enéas tinha sido curado, e como Lida estava perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, lhe mandaram 2 homens, rogando-lhe que não se demorasse em vir ter com eles. Vamos continuar a ler em Atos 9, 39, 43. E levantando-se Pedro, porque o Espírito Santo estava a dirigir, foi com eles. E quando chegou, o levaram. Isto é quase como uma pessoa que pergunta-nos: olha, sabe onde é este ou aquele sítio? Ele diz: eu sei. E como as pessoas não tinham más intenções, neste caso eles podem dizer: olha, venha connosco então e diga-nos diretamente onde é. E foi o que aconteceu com Pedro. O Pedro foi com eles. Foi com eles, e quando chegou, o levaram ao quarto alto. E todas as viúvas o rodearam, chorando e mostrando as túnicas. Era uma pessoa boa, uma pessoa amiga, né? Que ajudava os outros. Mostrando as túnicas e roupas que Dorcas fizera quando estava com elas, viva. Mas Pedro, fazendo sair a todos, pôs-se de joelhos e orou. Certamente ele disse: Pai, sei lá, cura esta menina. Ou então orou simplesmente em línguas, não sei. E voltando-se para o corpo disse: Tabita, levanta-te. O Pedro não estava falando ao corpo, estava a falar ao espírito da menina, da senhora.
ela era então, era Tabita, perto de Jó, etc. Perto de Jó, aliás. E ela abriu os olhos. O espírito dela abriu os olhos do seu corpo. E vendo a Pedro, assentou-se. Pedro tinha dito: levanta-te. Abriu os olhos e vendo a Pedro, assentou-se. E ele dando-lhe a mão com fé e agradecendo a Deus, certamente. E dando-lhe a mão, a levantou, como fez aquele homem, o Pedro e o João, que estava a pedir na porta do templo, chamada Formosa. E ele, dando-lhe a mão, a levantou, e chamando os santos e as viúvas, apresentou-lhe a viva. Glória ao Senhor. Os santos eram crentes, eram pessoas crentes, que estavam a seguir a Jesus, mesmo depois da sua ressurreição. E foi isto notório por toda a Jope, aquela povoação. E muitos creram no Senhor Jesus. Amém. E ficou muitos dias em Jope, Pedro, com um certo Simão curtidor. Glória ao Senhor. Portanto, vamos a ver o poder de Deus. O Senhor Jesus Cristo foi morto, ressuscitou e foi para o céu, mas Ele está vivo. Ele nos está a querer abençoar. Para isso precisamos de conhecer a palavra, ter um tempo com Deus, como estamos a fazer agora. Riborashini Abanashini. Obrigado, Pai, no nome do Senhor Jesus. Então, hoje pensando em terminar e vamos fazer uma oração em línguas. Shikarabarabara Shuriabadamnini. Obrigado, Pai, por tudo que nos fizeste entender na Tua palavra. Obrigado, Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Vamos ler ainda um hino do Hinário Evangélico, o número 361. O título é Vou Construir. Vou construir minha casa sobre a rocha é o Senhor Jesus Cristo, ouvindo e praticando a palavra de Deus. Vou construir minha casa sobre a rocha, e quando os ventos soprarem, eu vou ficar de pé. Minha casa não vai cair, o meu corpo vai aguentar, meu espírito, alma e corpo vão vencer. Jesus disse: neste mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. O Senhor Jesus é o nosso exemplo. Se Ele venceu, Ele disse: obras maiores do que estas fareis. Nós também vencemos, pelo poder do Espírito Santo. Não estranheis a ardente prova que vem sobre vós, mas alegrai-vos com todo o vosso louvor. Ao louvarmos a Deus, estamos a alegrar-nos ou demonstrar alegria. Porque o Senhor te livrará de todas. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se fizeres a palavra de Deus, não irás cair. Porquê? Porque somos mais que vencedores por Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia. Para terminar, vamos ler ainda aqui em Romanos 8:37, a partir do 37. Mas em todas estas coisas que eles sofriam naquele tempo, e nós certamente também sofreremos pela graça de Deus, sempre vencemos. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores
por aquele que nos amou, ou seja, somos campeões, vencemos sempre tudo e todos, porque estamos cheios do Espírito Santo, fazemos obras maiores do que Jesus fez, porque Ele está connosco, ou seja, Ele faz em nós. Em todas estas coisas somos mais do que vencedores, por Jesus que nos amou, porque estou certo de que nem a morte, estou certo ou tenho a certeza, né? Porque tenho a certeza, dizia São Paulo, que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia! Vamos ainda ler aqui, para terminarmos, em Efésios capítulo 6, começando no 11. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar contra as astutas ciladas do diabo, sangue de Jesus a vencer na cruz, para que possais estar firmes. Verso 12. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, contra as pessoas, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Não no céu onde Jesus está, mas em lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau. E havendo feito tudo, ficar firmes em Jesus. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, vestida a couraça da justiça, calçados os pés na preparação do Evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Até aqui, glória ao Senhor. Que Deus vos abençoe e todas as pessoas que ouvirem este vídeo sejam abençoadas, curadas, libertadas, porque Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente, e ao seu nome se dobra todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra. Aleluia! Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo.